uma lâmina para vocês, né, do coração, que tinha uma artéria coronariana com uma placa de ateroma. A aterosclerose, ela é uma lesão, uma doença, né, importante, inclusive muito importante no mundo atual, né, porque a gente tem ela como importante causa de mortalidade e de adoecimento também na população, principalmente do mundo ocidental, né? E vocês vão já entender por quê, características dessa doença, né, que tem muita relação com o comportamento cultural, acaba fazendo com que o mundo ocidental, né, pelo seu estilo de vida, tenha uma maior incidência dessa alteração. Mas, basicamente, ela é uma doença de vasos, né, de artérias, então, artérias de médio e grande calibre são as artérias afetadas pela formação desse depósito, que é a aterosclerose, é a formação de um depósito de lipídio, né? Ele acontece dentro da camada íntima desses vasos, né? Então, artérias de médio e grande calibre. E esse depósito, ele não é inócuo, ou seja, ele gera algumas consequências. Então, ele gera uma resposta inflamatória, um acúmulo de material, que acaba formando um aumento de volume na camada íntima do vaso, que resulta na redução da sua luz, né? E por isso, frequentemente, a gente vai ter acidentes, né, fenômenos isquêmicos ou hipóxicos, por conta da redução da luz desse vaso, né? Então, a aterosclerose, ela está intimamente ligada com a lesão hipóxica ou por isquemia, tá? Que a gente já viu também, é uma das mais frequentes, né? E essa doença, ela tem um comportamento, um componente, né, fatores ambientais bem importantes que interferem no seu desenvolvimento, mas também ela tem componente genético que interfere na sua etiologia, no seu surgimento e na sua evolução, né? Então, novamente, um exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês de uma daquelas etiologias que eu disse que, em geral, a gente encontra casadas, né? Então, etiologia ambiental e genética, trabalhando em conjunto para o surgimento das doenças, né? Então, algumas doenças vão ser só genéticas, outras só de origem ambiental, né? Só de fatores adquiridos, mas em uma boa parte das doenças a gente consegue encontrar uma combinação de fatores ambientais e genéticos que acabam acelerando ou fazendo surgir o quadro de doença. Em relação à aterosclerose, né, a gente tem dados epidemiológicos que mostram que a faixa etária mais acometida por essa doença é entre os 40 e 60 anos de idade, né, então é mais ou menos quando é feito esse diagnóstico, tá? Esse diagnóstico pode ser um achado daqueles pacientes, por exemplo, que costumam fazer seu check-up a cada ano, a cada 2 anos, né? Então, eles podem ter essa doença como um achado, ou eles podem ser diagnosticados por um evento isquêmico secundário a uma aterosclerose grave. Em relação ao gênero, né? Então, o sexo mais frequentemente é acometido pela aterosclerose é o sexo masculino, né? As mulheres pré-menopausa, elas costumam ter uma certa proteção em relação à formação dessa lesão por conta do ambiente hormonal estrogênico, tá? Então, o estrogênio protege as nossas artérias, até um certo ponto, evidentemente, do desenvolvimento dessas lesões. Então, essa é uma das coisas que interfere nessa frequência, né, ser maior nos homens do que nas mulheres. Mas uma outra coisa, talvez, bem importante também, são os componentes ambientais, os fatores ambientais que contribuem para a formação da doença e que, para a masculina, eles são mais frequentes, né? Então, aquele estilo de vida mais estressante, pacientes que têm uma alimentação irregular, pacientes que fumam, né? Então, normalmente é o sexo masculino que tem esses comportamentos, né? No mundo atual, digamos assim, na atualidade, a gente está vendo cada vez mais mulheres entrando no mercado de trabalho, competindo, né, nessas atividades laborais mais extenuantes, digamos assim, né, mais estressantes,
e então a gente, comportamentos de fumar, mais mulheres estão também fumando mais. Então, as mulheres estão agregando, digamos assim, né, alguns desses fatores comportamentais que fazem com que os homens tenham uma incidência maior da aterosclerose. Por isso, a gente tem observado um aumento, né, na incidência da aterosclerose em mulheres, mas mesmo assim, ela ainda é maior no sexo masculino. Em relação a características genéticas que podem colaborar para o surgimento da aterosclerose. Então, em geral, a gente vê um agrupamento familiar dessa lesão. Então, se você tem um pai, uma mãe, um irmão que tem a aterosclerose, que tem uma doença já mais desenvolvida, você tem um risco maior do que uma população geral de desenvolver, né, também a aterosclerose. Porém, esse agrupamento familiar, a gente observa que ele está mais relacionado a outras questões genéticas, não diretamente influenciadoras ou geradoras, melhor falando, da aterosclerose. Na verdade, esse agrupamento familiar, ele é mais comum porque ele agrupa comorbidades, ou seja, agrupa doenças que são pré-requisitos ou que são predisponentes para o desenvolvimento da aterosclerose, tá? Então, existem também a influência dos fatores ambientais, né, os fatores culturais, que a gente chama de fatores de risco que não são genéticos, como, por exemplo, o padrão alimentar. Então, uma alimentação que é pobre em fibras, que é rica em gorduras saturadas, ricos em sódio, essa alimentação desregrada, né, desregulada, que pode levar à obesidade, por exemplo, ela funciona como um fator de risco para a aterosclerose. O estilo de vida, como eu falei, aquele estilo de vida mais estressante, né? Então, a pessoa não tem um momento de lazer, não tem um descanso adequado, está sempre naquele corre-corre. Então, essa vida estressada, ela também é um fator de risco ambiental para o desenvolvimento da aterosclerose. Além de hábitos habituais, como o tabagismo, como eu falei anteriormente, né? Então, esse é o cenário epidemiológico que a gente tem do paciente portador de aterosclerose, né? Então, um paciente de meia idade, normalmente do sexo masculino, que costuma ter associada a algumas outras comorbidades, como o diabetes, a hipertensão, ou que pode ter algum distúrbio dislipidêmico, né? Alteração dos níveis de colesterol sanguíneos, que tem um estilo de vida estressante, que se alimenta mal, que fuma. Então, esse é o perfil típico de um paciente apto, digamos assim, ao desenvolvimento da aterosclerose, né? Então, em relação a componente genético, a gente não tem muito como manipular essa predisposição do paciente, mas nas questões ambientais, a gente pode interferir. E a gente tem observado que essa interferência é, sim, muito eficiente no controle de riscos para o desenvolvimento ou agravamento e acidentes isquêmicos também secundários à presença da aterosclerose, né? Então, em relação a esses fatores ambientais, o que a gente costuma controlar e que mostra-se eficiente nessa conduta é a taxa, né, de lipídios no sangue, então os estados de hiperlipidemia, a hipertensão arterial sistêmica, o hábito do tabagismo e o diabetes mellitus. Então, se a gente consegue controlar essas situações no paciente, a gente tem uma chance muito boa de manter essa aterosclerose sob controle e evitar, né, as complicações que poderiam advir pelo desenvolvimento ou pela evolução da doença. Então, atualmente, as terapêuticas, elas são baseadas no controle desses fatores, né? Então, é indicado que o paciente se fume, deixe de fumar, é indicado que a hipertensão e o diabetes e essa hiperlipidemia sejam mantidos sob controle através de atividade física, através de medicação e mudança de hábitos de vida, tá? Então, isso vocês já devem ter ouvido, a gente faz muita propaganda sobre isso, fala-se muito sobre isso, e realmente isso não é balela. Isso, os estudos mostram que isso tem um valor muito importante
no controle dessa doença. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles fatores de risco ambientais, principalmente, né, que eu me referi anteriormente e que são o objeto das nossas terapêuticas em relação à aterosclerose. Então, primeiro ponto, a hiperlipidemia. Então, eu defini anteriormente a aterosclerose como um depósito de lipídio, né? De colesterol, no caso, o LDL, dentro da camada íntima do vaso. Então, é evidente que os estados onde a gente encontra hiperlipidemia, ou seja, um aumento dessa taxa de colesterol circulando no sangue, eles favorecem essa deposição, né? Então, os estados de hipercolesterolemia estão intimamente relacionados ao desenvolvimento e à progressão da aterosclerose. E quando a gente fala desse colesterol, né, o mais importante é o LDL, que é o de baixo peso, chamado colesterol ruim, porque é ele que sofre a deposição dentro da íntima das artérias. Então, é ele o principal componente daquelas placas e que inicia tudo, né, na aterosclerose. E a gente tem um segundo tipo de colesterol, né, que é o HDL, que seria o oponente, digamos assim, do LDL, né, que é o colesterol de alto peso, o HDL conhecido como colesterol bom, né, ele ajuda na retirada, né, de LDL dessas placas de ateroma, e ele impede essa deposição do LDL. Então, quando a gente tem um bom nível de HDL, a gente também tem uma certa proteção em relação a essa deposição. Então, existem coisas que favorecem o aumento da minha taxa de HDL, a atividade física, e eles falam o consumo moderado de álcool. Isso aqui é um ponto um tanto controverso, porque o que é moderado, né? Exatamente. Não existe uma definição muito digamos assim, muito certinha, né, do que seja um consumo moderado, mas eles falam, uma meia tacinha de vinho todo dia, mas isso também tem que ser pesado, né, porque depende, não é todo mundo que pode ter contato com álcool, algumas pessoas são mais suscetíveis que outras, e até pequenas quantidades podem gerar algum dano, né, então é sempre algo controverso, mas existe essa possibilidade, né, de que essa pequena quantidade de etanol ingerida diariamente pode favorecer a elevação do HDL, portanto, ajudando nesse controle da hiperlipidemia e nas questões relacionadas à aterosclerose. E situações onde a gente vai ver um agravamento dessa relação, né, de LDL e HDL. O tabagismo, né, que ele vai favorecer essa deposição do LDL, de uma forma indireta, porque ele vai gerar lesão na parede endotelial, na camada endotelial, e isso vai aumentar a permeabilidade desse LDL para dentro da camada íntima. Os estados de obesidade, porque os obesos normalmente têm uma diminuição dos níveis de HDL e uma elevação do LDL. Tem pessoa que é obesa e tem nível de colesterol normal? Tem, né? Cada caso é um caso, mas a regra em geral é que os obesos tenham distúrbios de dislipidemia, né? Sejam hiperlipidêmicos. Um outro fator ambiental que a gente também pode controlar é a questão do tabagismo, né? Então, a gente vai ver mais na frente, mas os tóxicos e subprodutos produzidos pelo fumo, eles agridem, eles tornam a parede endotelial disfuncional, e isso está no início, né? É o ponto de partida para a deposição do LDL e formação das placas. Da mesma forma, a hipertensão e o diabetes mellitus. Então, o tabagismo e a hipertensão, eles diretamente interferem nessa estrutura, digamos assim, ou nesse funcionamento da célula endotelial. E o diabetes mellitus também tem interferência nessa célula endotelial, mas ele também se associa a uma outra situação que a gente já falou anteriormente, que é a questão da hipercolesterolemia, né? O diabetes mellitus, ele é conhecido como uma doença metabólica, que atrapalha, né, a metabolização de carboidratos. O público leigo, quando fala de diabetes, só pensa em açúcar no sangue, né? Mas eu não quero que vocês tenham mais essa ideia.
Porque o diabetes mellitus, ele é um distúrbio global no metabolismo. Então, o diabetes, ele mexe não só com o metabolismo de carboidrato, mas também com o metabolismo de gordura e de proteínas, né? Por isso que ele é uma doença tão grave, né? Que gera tantas consequências ruins. Tudo bem em relação à epidemiologia e etiopatogenia, na verdade, assim, na verdade, mais etiologia, né? Ou fatores de risco em relação à aterosclerose. Tem alguma dúvida até agora? Tranquilo, professor. Beleza, então vamos à frente. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mecanismo, de como aqueles fatores, aquelas situações que a gente citou ali nas características epidemiológicas e etiológicas, vão interferir na parede vascular para a formação da placa de ateroma. Então, a patogenia, né? O que a gente vai ver em relação à patogenia da formação da placa? Então, a gente vai ter uma lesão endotelial inicial na parede, né? Que a gente viu vários daqueles fatores podem propiciar, podem ser o início dessa lesão. Essa lesão endotelial vai favorecer a deposição do colesterol dentro da camada íntima e levar a uma resposta inflamatória crônica na parede endotelial. E esse contexto, esse cenário, é que vai ser o responsável pela formação desse acúmulo de colesterol e o surgimento da placa dentro da camada íntima desses vasos, né? Então, tudo acontece dessa forma. Primeiro, a gente tem uma lesão endotelial. Essa lesão endotelial, ela é uma disfunção do endotélio. Ela não é exatamente uma lesão física da célula endotelial, mas ela é uma agressão a essa célula endotelial que torna ela disfuncional. Essa disfuncionalidade na célula endotelial vai favorecer a absorção, digamos assim, não, a entrada do LDL, do colesterol, para dentro da parede do vaso, né, para a camada íntima, e vai também levar a um aumento de adesão de células leucocitárias, principalmente monócitos, né, nessa parede endotelial e posteriormente a entrada dessas células para dentro da camada íntima, certo? E lá... Oi? Teria como a senhora apontar com um laserzinho? Gente, porque vamos ver aqui na seta dá certo? Ó, aqui a Dá, gente está pronto. vendo a célula endotelial, né? Essa é a parede do vaso. O normal dela é aqui, ó. Célula endotelial, a camada íntima, a muscular a lâmina elástica interna, desculpa, e a parede muscular embaixo, né? Ó, parede muscular, lâmina elástica interna, camada íntima, revestimento endotelial. Então, as agressões chegam nessa célula endotelial, ela se torna disfuncional, e aí a gente vai ter a adesão, né, e migração dos monócitos, principalmente, né, eles vão se aderir a essa célula endotelial disfuncional, e eles vão migrar para dentro da camada íntima do vaso. Eu vou ter a absorção dos lipídios para dentro dessa camada, né, então a gente vai começar a ver o acúmulo do LDL aqui, e a gente vai ter uma sequência de processos inflamatórios, né, surgindo dentro dessa camada íntima associada a essa deposição de lipídio, certo? E aí a gente vai ter também outros componentes nessa placa. Então, além dessas células leucocitárias, né, principalmente de monócitos, que são linfócitos e macrófagos, que adentram para dentro da camada, a gente vai ter também a atração de células da camada muscular, que vão migrar também para dentro dessa placa, dessa região onde está ocorrendo a deposição dos lipídios. E essas células musculares, elas vão produzir matriz extracelular, elas são estimuladas a produzir matriz extracelular, que também vai ser depositada dentro da placa. Então, a gente vai ter a formação de um volume dentro dessa camada, que antes era bem delgada, agora, como acumulamos células inflamatórias, células musculares e lipídios, né? Além disso, matriz extracelular, ela vai aumentar de volume, né?
e aí a gente vê o surgimento da placa. E esse aumento de volume, ele vai ser em direção à luz do vaso. Então, a luz vai ser reduzida por conta desse espessamento da camada íntima. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ver o papelzinho de cada uma dessas sequências, né? Desses fatores aí que a gente falou na sequência patogenética. Professora, Oi. a senhora poderia explicar o que é que estimula essa proliferação das células musculares lisas? Não é proliferação, elas são atraídas para dentro da camada íntima. Eu vou explicar agora em cada um dos passos, tá? Tá, ok. Em relação ao papel da célula endotelial, né? A célula endotelial, ela é central no surgimento ou na formação da placa, né? Porque tudo começa com uma disfunção que ela sofre, né? Por conta de uma agressão daqueles fatores que a gente já falou anteriormente. Então, a gente vai ter uma disfunção dessa célula endotelial, que resulta nessa permeabilidade aumentada dessa célula endotelial. Então, a entrada de lipídio para dentro da camada íntima do vaso, por conta desse aumento dessa permeabilidade. A gente vai encontrar também um aumento da expressão de moléculas de adesão a leucócitos na superfície dessas células endoteliais, que vai favorecer a adesão daqueles monócitos que eu falei, linfócitos e macrófagos. Eles se aderem a essa camada endotelial e entram para dentro da íntima do vaso, né, onde estão se fazendo os depósitos de lipídio, tá? E existem também algumas alterações na expressão de produtos genéticos das células endoteliais, que vai interferir nessa mediação de resposta inflamatória que vai ocorrer, né, ou que está se formando dentro da camada íntima desse vaso. E aí, esse contexto inflamatório com deposição de lipídios é que favorece ou é que vai compor, trazer os componentes para a formação da placa, tá? E o que, que pode promover essa disfunção endotelial? Né? Então, a gente já sabe, por exemplo, os subprodutos da fumaça do cigarro, eles estão intimamente relacionados ou ligados a essa disfunção endotelial. Por isso, o tabagismo é um fator de risco importante para o desenvolvimento da aterosclerose. A homocisteína, né, que eu já falei para vocês anteriormente, que ela é um aminoácido, né, que é produzido, normalmente a gente produz, mas em pequenas quantidades, eventualmente a gente vai ter uma hiperprodução dessa homocisteína por algum distúrbio genético ou alguma outra situação metabólica. Essa homocisteína aumentada na circulação, ela também serve como um fator de agressão para a célula endotelial, então a gente também pode desenvolver uma disfunção endotelial e iniciar a formação de um depósito de lipídio na camada íntima desse vaso por conta dessa situação. Algumas pessoas também advogam que alguns fatores infecciosos, agentes infecciosos, tipo vírus ou bactérias ou outros patógenos, poderiam estar por trás dessa disfunção endotelial, mas isso ainda é um assunto controverso. Além dessas origens que eu acabei de citar para vocês, existem também a questão das alterações hemodinâmicas e da hipercolesterolemia, que estão também intimamente relacionadas ao desenvolvimento da lesão endotelial. Então, a gente observa nesses contextos o desenvolvimento dessa disfunção endotelial que dá início à deposição do colesterol. Então, as alterações hemodinâmicas vistas no contexto da hipertensão arterial sistêmica, já anteriormente citada como um fator de risco importante, né? E a própria hipercolesterolemia, né? A própria quantidade elevada de colesterol no sangue pode estimular essa disfunção endotelial e promover essa deposição, estimular essa deposição do colesterol dentro da camada íntima do vaso. Então, os estados de hipercolesterolemia e também anteriormente citados como fatores de risco importante para o desenvolvimento da aterosclerose. Então, todos os fatores de risco que a gente citou como importantes
né, que interferem na formação e na evolução da aterosclerose, eles todos têm influência nesse passo inicial, que é a disfunção do endotélio. E o papel da inflamação nisso tudo, né? Então, a gente viu que a disfunção endotelial, além de favorecer a deposição do colesterol, ela também dá início a uma resposta inflamatória a essa deposição, né? Então, a inflamação, ela vai ter também um papel importante na evolução dessa placa de ateroma. Então, vários mecanismos inflamatórios que são estabelecidos vão mediar a progressão e as complicações das lesões ateroscleróticas, a progressão é a ampliação dessa placa, é o crescimento dessa placa, ou o surgimento de novas placas, né? Então, a progressão da doença. E as complicações, a gente vai ver também, são os acidentes isquêmicos ou embólicos, que vão surgir por alterações súbitas da placa de ateroma, que a gente também vai ver mais na frente, tá? Então, como a gente viu nas fases iniciais lá da formação da placa, pela disfunção endotelial, vai ocorrer um aumento da expressão de moléculas de adesão para as células inflamatórias, principalmente monócitos, então linfócitos e macrófagos, que vão ser atraídos para essa conexão. E aí, o que é que esses macrófagos e esses linfócitos vão fazer, né, quando chegam lá nessa camada íntima do vaso? Tanto os macrófagos, eles vão, como célula fagocitária, fagocitar aquele depósito, né, ou uma parte, pelo menos, daquele depósito de colesterol que se fez dentro da camada íntima. Eles vão fagocitar esses lipídios, e eles, como estão num ambiente muito rico em lipídios, eles fagocitam uma quantidade muito grande, e eles não conseguem se desfazer, né, utilizar aquela quantidade maior de lipídio que eles fagocitaram. E então eles acabam acumulando esse lipídio dentro do seu citoplasma. E eles ficam com um aspecto espumoso, que a gente chama. Ele fica com uma célula de citoplasma amplo e assim, claro, né? Por conta desses vacúolos de lipídio. E então a gente chama ele de células espumosas, né? Eles vão se transformar, eles vão dar origem às chamadas células espumosas. Mas as células musculares, que são atraídas para dentro da camada íntima, elas também têm essa capacidade de captar esses lipídios e elas também podem dar origem às células espumosas. Então, as células espumosas, que são componentes da placa, elas têm essas duas origens, ou elas são células macrofágicas, ou são células musculares lisas, que fagocitaram aquele lipídio, acumularam aquela quantidade grande e se transformaram nessa morfologia espumosa, tá? Os macrófagos, como toda célula inflamatória, quando estimulada, vai liberar ou produzir fatores mediadores da resposta inflamatória, que a gente vai estudar só para o próximo bloco. Mas existem várias substâncias produzidas pelas células, principalmente pelos leucócitos, que são comunicadores e organizadores de uma resposta inflamatória. Então, no macrófago, a gente vai observar a produção e secreção desses dois fatores, a interleucina 1 e o TNF, que são conhecidos mediadores químicos da resposta inflamatória. Além disso, os macrófagos, eles podem produzir radicais livres de oxigênio, né, espécies reativas de oxigênio, e esses radicais livres, eles são responsáveis pela oxidação dos lipídios que entram dentro da camada íntima, o LDL. E a LDL oxidada, ela é muito mais tóxica do que a LDL não oxidada. E ela é absorvida ou captada pelos macrófagos também com mais facilidade, com mais afinidade, tanto pelos macrófagos quanto pelas células musculares lisas, né, que vão dar origem àquelas células espumosas. Outra coisa, os macrófagos, eles também produzem fatores de crescimento que estimulam a proliferação ou o aumento, né, o acúmulo de células inflamatórias na região da placa, além de fatores quimiotáticos que atraem os linfócitos, né? E a gente vai estudar processo inflamatório e vocês vão
observar que macrófago e linfócito T, são uma dupla dinâmica, né? Eles são duas células que trabalham em conjunto, se apoiando. Então, os macrófagos acabam atraindo os linfócitos para esse contexto inflamatório também. E esses linfócitos, eles vão produzir fatores chamados de fibrogênicos, né, que vão estimular a deposição de matriz extracelular naquela região da placa, e também eles vão produzir substâncias que vão atrair as células musculares lisas da camada íntima e estimular elas a produzir matriz extracelular para dentro da placa de ateroma. E aí a gente vai ter um contexto da composição dessa placa, onde a gente vai encontrar o quê? O depósito de lipídio, as células inflamatórias, as células espumosas de origem muscular e de origem de célula inflamatória tipo macrófago, e também matriz extracelular, né? Tudo isso surge exatamente por conta desse contexto de disfunção endotelial que gera a resposta inflamatória, e a resposta inflamatória promove o acúmulo desses outros componentes da placa, além do lipídio. Deu para entender? Sim, senhora. Beleza. E o papel do lipídio, né? Então, o lipídio, ele tem um papel, claro, extremamente importante, porque é ele que é depositado e que acaba gerando toda essa reação dentro da camada íntima do vaso e que resulta na formação da placa, né? Então, ele tem um papel muito importante, né? E o lipídio que a gente vai encontrar na composição da placa é o LDL, como eu já falei, o colesterol de baixo peso, né? Então, existem várias evidências científicas, epidemiológicas, que implicam, né, esse lipídio, que indicam que esse lipídio é realmente importante, ele não é um coadjuvante no surgimento e na evolução da placa de ateroma, né? A gente viu aí, no contexto da resposta inflamatória, existe produção de radicais livres que vão atuar sobre esse LDL e oxidar esse LDL, né? Então, esse LDL oxidado, ele, como eu falei, ele é mais tóxico para a parede do vaso, ele é mais facilmente absorvido pelas células que vão dar origem às células espumosas, que são os macrófagos, e as células musculares lisas, e existem lesões precursoras da placa de ateroma, que a gente chama de estrias gordurosas, né, que são pequenos depósitos, são depósitos iniciais do LDL na camada íntima dessas artérias, e lá nesses depósitos iniciais a gente já encontra a LDL oxidada, certo? E o que a gente observa é que o tratamento com antioxidantes previne o surgimento e a evolução dessas estrias gordurosas, ou seja, esses antioxidantes, ao impedirem a oxidação dessa molécula de LDL, eles dão um destino melhor, digamos assim, a esse colesterol, impedindo a evolução dessas estrias para a formação de placas. Então, ajudando no controle dessa aterosclerose, dessa deposição de lipídios na superfície, não, dentro da camada íntima do vaso, né? Outra coisa que a gente observa em relação ao papel dos lipídios é a questão do metabolismo, né, defeitos metabólicos nas vias do lidar com esses lipídios. Então, defeitos genéticos na metabolização, nas vias de metabolização de lipoproteínas estão diretamente associadas a uma aceleração da aterosclerose, é uma progressão mais rápida da doença, né? Porque esse defeito na metabolização vai nessas lipoproteínas, né? Metabolização dessas lipoproteínas vai favorecer os estados de hipercolesterolemia, que a gente já viu estão intimamente relacionados com lesão endotelial, né? Disfunção endotelial, que está no pontapé inicial para a formação da placa. Além desses distúrbios no metabolismo das lipoproteínas, também existem outros distúrbios genéticos que,
por efeito colateral, digamos assim, ou por distúrbio secundário, levam a estados de hipercolesterolemia. Isso também está associado ao desenvolvimento de uma aterosclerose mais grave, né, de uma idade mais precoce e de uma forma mais severa. Existe também a observação de que há uma relação direta entre os níveis de LDL ou de colesterol total e a gravidade das lesões ateroscleróticas, ou seja, os pacientes que têm níveis mais elevados desse colesterol circulando, eles têm uma doença mais grave e mais avançada. Por isso que o controle desses níveis, ele é um parâmetro, um paradigma, digamos assim, para a terapêutica da aterosclerose, né? Porque a gente observa que se você reduz, melhor falando, mantém sob controle ou reduz, né, esses níveis de colesterol, você interfere diretamente na evolução da doença, né? Então, o controle dos níveis plasmáticos vai reduzir a progressão e pode até levar a uma regressão das placas de aterosclerose. Então, claro que a presença desse lipídio é importante, né, e é central para o desenvolvimento e progressão da lesão da aterosclerose. Bom, os mecanismos que a gente já reconhece que conectam, né, os estados de hiperlipidemia ao desenvolvimento da aterosclerose. Então, a hiperlipidemia crônica, ela eleva a produção de radicais livres pelas células endoteliais. Esses radicais livres, eles são fonte, né, de lesão celular, a gente já viu isso, né? Então, esse aumento da produção de radical livre pode gerar o estresse oxidativo dessas células endoteliais e isso ser a fonte da disfunção que vai permitir a entrada desse lipídio para dentro da camada íntima do vaso. Outra coisa é a questão desse estresse oxidativo favorecer a oxidação desse LDL que entra para dentro da camada íntima do vaso, né? Então, esse LDL é oxidado e ele vai ser ingerido, né, com mais facilidade por aqueles macrófagos que vão dar origem às células espumosas, e vai ativar a ação inflamatória desses macrófagos com a liberação daquelas citocinas, de fatores de crescimento, né, que vão estimular o contexto da resposta inflamatória dentro da placa, e além disso, como eu falei, a LDL oxidada ela é mais tóxica para os componentes da parede do vaso, então ela é mais tóxica para a célula endotelial e para a célula muscular lisa. A gente viu também no contexto aí da formação da placa que além de lipídios, além das células inflamatórias, macrófagos e linfócitos principalmente, vamos ter também células musculares lisas que vão compor essa placa de uma forma secundária, porque elas vão ser atraídas por mediadores produzidos pelas células T, que estão no contexto da resposta inflamatória, e elas acabam migrando da camada média do vaso para a íntima, né, onde elas vão receber sinalização para proliferação e deposição de matriz extracelular. Então, elas vão colaborar e vão entrar na composição da placa. E essas células musculares lisas, como eu falei para vocês, também podem absorver aquele LDL oxidado e vão se tornar células espumosas semelhantes àquelas de origem macrofágica, que são identificadas também na composição da placa, tá? Então, talvez eu devesse ter falado isso anteriormente para vocês, para explicar, mas tudo bem, o slide acabou ficando posterior. Mas todos esses elementos que eu acabei de falar, todos esses mecanismos, como tudo acontece, eles acabam promovendo, né, a formação da placa, e através de todos esses mecanismos aí, a gente vai ver o surgimento dos componentes que a gente observa na placa, né? Então, na placa de ateroma, a gente vai achar macrófagos, né? A gente já viu por onde é que eles chegam. A gente vai achar células musculares lisas, que a gente já viu também, que contexto elas surgem na placa. Ambas
ambos, né, célula muscular lisa e macrófagos, eles vão ingerir aquele LDL oxidado e vão se transformar nas células espumosas, então, que compõem essa placa. A gente vê leucócitos, né, principalmente mononucleares, então macrófagos e linfócitos, a gente também já viu em que contexto isso vai surgir. A gente vê material de matriz extracelular, que vão ser produzidos pelas células musculares lisas, através da estimulação do linfócito T, né, a gente também já viu isso. E a gente já viu os lipídios, a deposição dos lipídios também, a gente viu como é que ele chega. Meu Deus. Como que ele chega lá na composição dessa placa, né? E esses lipídios, eles podem ser encontrados dentro de células, né, das células espumosas, macrófagos e células musculares, que se transformaram em células espumosas pela ingestão e acúmulo desses lipídios, mas a gente pode também ver lipídios fora dessas células, dentro da placa, né? Lá na microscopia, eu falei para vocês, olha, tem umas fendas clarinhas aqui dentro da placa, são chamados cristais de colesterol. Aqueles ali são depósitos extracelulares de lipídio, né, que estão soltos dentro da camada íntima do vaso. Então, a gente pode observar todos esses componentes dentro da placa. E ainda, associado a isso, a gente pode observar a deposição de cálcio, mas a deposição de cálcio já vai ser uma complicação após a formação da placa. E essa deposição de cálcio entra no contexto da lesão tecidual que se instalou na formação da placa, né? Então, é uma calcificação distrófica, por conta do contexto de lesão prévia, né? E ela já vai entrar como uma complicação da placa, que a gente vai ver posteriormente, tá? Morfologicamente, então, a gente vai observar na parede do vaso um local, né, uma lesão elevada, que protrui para dentro da luz do vaso, ou seja, que faz volume para dentro da luz do vaso, né? Essa lesão ela é sediada dentro da camada íntima do vaso. A gente consegue observar um limite fibroso que vai separar o interior da placa da luz do vaso, uma cápsula de tecido fibroso, né? Ela é branca a olho nu, mas na microscopia ela é rosinha, né? A cor de um tecido colagenoso. E no centro dessa placa, a gente pode observar o conteúdo de lipídio. A olho nu, a gente vai ver um aspecto mais liquefeito, né, de gordura, amarelado. Na microscopia, a gente vai observar as células espumosas, as células inflamatórias, tecido necrótico, eventualmente, tá? Deposição de cálcio. Aí a gente vai observar um cenário microscópico. Normalmente, essas lesões, elas são excêntricas. Por que excêntricas? Elas não pegam toda a circunferência do vaso, certo? Elas ficam localizadas em um segmento da circunferência. Por isso, a gente diz que elas são excêntricas. E os vasos que são mais comumente acometidos ou afetados por essa deposição são a aorta abdominal, as artérias poplíteas, as artérias carótidas internas e os vasos do polígono de Willis, né? Vocês devem estar sentindo falta aí das artérias coronárias, né? Então, as artérias coronárias, elas não estão entre as mais acometidas, mas elas são também frequentemente acometidas pelas lesões, pelas placas de aterosclerose, né? A gente só ouve falar muito da aterosclerose na coronária, não muito, talvez, pela sua frequência, mas pela consequência, pela gravidade da consequência que ela promove, que é o infarto agudo do miocárdio, né? Então, nessas outras topografias, ela também pode levar a fenômenos isquêmicos, como acidente vascular cerebral isquêmico, né? Gangrenas dos membros, e outras situações, aneurisma de aorta, né? Mas por serem complicações menos dramáticas, não sei, talvez porque permitam ainda um período de tratamento, né, de intervenção para esse paciente. No caso do infarto, a gente costuma ter uma situação bem grave que pode, dependendo da situação, levar frequentemente ao óbito desse paciente. Não por ser uma situação mais dramática, talvez ela fique mais
presente nos relatos, e a gente tem essa impressão de que essa topografia de aorta seja a topografia mais frequente, tá? Mas não são as localizações mais frequentes, são essas aí, como eu falei, a aorta abdominal, a artéria poplita, as artérias poplíteas, a carótida, as carótidas internas e o polígono de Willis. Bom, então aqui mostrando para vocês, na morfologia microscópica, como que é a placa de ateroma, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui a setinha. Então, aqui vocês estão vendo a camada mais muscular, né, da parede do vaso, mais externa, que a gente vai ter a serosa, né, adventícia, desculpa, camada adventícia do vaso, que é a mais externa. Essa mais vermelhinha é a camada muscular, e essa camada aqui é a camada íntima, que devia ser bem estreitinha, né? Porém, ela está bem espessada pelo acúmulo de todo aquele material que eu descrevi, né? Então, lipídios, células inflamatórias, células musculares. Então, tudo isso, matriz extracelular, tudo isso migra para essa camada que era bem delgada e gera essa expansão de volume, né? Com uma redução importante da luz, que vai, como consequência, levar a eventos isquêmicos. Aqui nessa placa a gente está vendo já uma complicação, que é a calcificação, né? Mas nem sempre a gente vai ter essa calcificação na placa. Como eu falei, ela já é uma complicação, então já é um evento evolutivo posterior à formação da placa. Então, uma visão mais aproximada, novamente, a camada média, né, que é a camada muscular do vaso, aqui é a camada íntima, né? Então, a camada íntima, ela deveria ser assim, ó, bem discreta, que a gente está vendo uma expansão importante, né, dessa camada íntima por formação dessa placa. Então, essas fendas aqui é aquele espaço que eu referi para vocês como os cristais de colesterol, né? Então, são espaços de deposição de colesterol extracelular, tá? Nessa visão aqui, a gente não está vendo as células espumosas, mas elas estão por aí, em algum lugar da placa, que são de origem muscular lisa ou dos macrófagos, né, que ingerem esse lipídio e formam os depósitos intracelulares do colesterol. Todo esse fundo rosa aqui que a gente está vendo é matriz extracelular que está sendo depositada aí nessa região, tá? E esses pontinhos mais escuros é a deposição de cálcio, ou seja, o início da calcificação da placa. Entenderam a imagem? Não? Sim, professora. Professora, Oi. na imagem é possível ver células musculares que migraram? Não. Aqui a gente não está vendo. Tá bom. Ok. Bom, e então, qual é o problema de se formar essa placa no vaso, né? Então, o principal problema que eu falei para vocês, né, é a isquemia. Porque eu vou ter hipóxia, isquemia, porque eu vou ter uma redução do fluxo sanguíneo que vai passar por aquele vaso devido à redução da luz. Então, eu vou ter fenômenos isquêmicos secundários àquela redução, né, da luz do vaso, aquela obstrução parcial daquela luz do vaso. Mas essa placa que se formou, além da sua presença, né, gerar esse aumento de volume e redução da luz, ela também pode sofrer algumas alterações que complicam a evolução da aterosclerose, que podem gerar consequências importantes, né, no curso dessa doença. É o que a gente chama de complicações da placa. Então, são alterações que ocorrem na placa que vão acelerar, né, uma consequência isquêmica ou vão gerar outro distúrbio na evolução da doença, né? Então, essas complicações, elas podem ocorrer por conta de uma ruptura na placa, né? Então, uma pequena fissura, uma rachadura na placa, uma ulceração, uma erosão, né, na superfície da placa. Isso vai gerar o quê? A formação de pequenos fragmentos. Aquela placa vai se fragmentar por conta dessa lesão,
E esses pequenos fragmentos podem viajar na corrente sanguínea, formando o que a gente chama de êmbolos, né, microêmbolos. E esses êmbolos podem impactar em algum local de um vaso de menor calibre, né, e gerar um fenômeno isquêmico para aquela região. Outra complicação que pode acontecer é o sangramento para dentro da placa. As placas de grande volume, em artérias, né, de grande calibre, elas precisam também receber nutrição sanguínea. Então, o limite da placa, as bordas da placa, na extremidade, elas têm uma proliferação vascular, né, para suprir aquele tecido da placa, porque aquilo ali é um tecido vivo, né? Então, ele precisa também de suprimento nutricional. E esse suprimento vai ser dado através dessa pequena neovascularização que vai se formar na borda da placa, quando é uma placa bem grande, né? Porque a simples difusão de conteúdo, de nutrientes a partir da luz do vaso já não será suficiente. Então, pode ocorrer pequenas rupturas, né, nesses vasos, pequenos sangramentos, e ocorrer um sangramento, uma hemorragia para dentro da placa. E esse aumento de volume, né, na placa, por conta da presença desse sangramento, vai gerar uma expansão do volume da placa, que vai piorar, né, que vai resultar em um aumento na redução da luz daquele vaso, porque a placa está aumentando de volume. E essa placa, por conta da tensão, também pode se romper, liberando material trombogênico para a corrente sanguínea, né? Aqueles restos celulares, conteúdo de matriz extracelular, que vai entrar em contato com a corrente sanguínea, ela funciona como um material trombogênico. Então, a gente pode ter eventos trombóticos, por exemplo, relacionados a isso. E a gente pode ter também as dilatações aneurismáticas da parede desse vaso. Eu falei para vocês, na formação da placa, a célula muscular da camada média, ela vai ser atraída para dentro da camada íntima, para a composição da placa de ateroma. Então, isso gera um enfraquecimento, uma atrofia na camada média desse vaso. Então, esse enfraquecimento dessa camada pode gerar a formação dessas dilatações, né? Que o aneurisma nada mais é do que isso, uma dilatação anormal e localizada, né? Segmentar da parede vascular, formando uma espécie de bolsão, né? Naquele vaso. E essa parede mais fragilizada também pode romper. E aí a gente vai ter sangramentos, né? Então, uma complicação bem grave seria a ruptura de um aneurisma na aorta abdominal, que é um sítio mais frequente de formação das placas de ateroma, como eu falei nos 2 slides aí anteriores. Aqui, então, a gente está vendo uma aorta, a gente está vendo o aspecto interno dela, tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo aí é a parte interna da aorta, né? Ela está aberta. Tudo isso aqui é a camada interna, que a gente está vendo os orifíciozinhos, ó, de saída, de origem, né, das outras artérias. E vocês vão observar que há áreas amareladas, né, e outras áreas entremeadas com essa tonalidade rosinha. Essa tonalidade rosinha aqui, ela é justamente o aspecto normal da parede da artéria. Todas essas áreas amareladas aqui são áreas de depósito, são placas de ateroma, né, que se desenvolveram na parede dessa aorta, tá? Algumas são mais discretinhas, né, como seria uma estria gordurosa, que eu me referi anteriormente, porque elas são planas. Quando elas já têm um certo volume, aí é que a gente chama de placa, né? Tipo, aqui a gente percebe que ela tem uma elevação, aqui também, essas aqui também. Então, essas já não são mais estrias, essas seriam placas, tá? Mas elas iniciam nessa forma de estria, que é plana. E depois elas vão aumentando seus componentes e acabam formando essas elevações, que são chamadas de placa. Então, aqui são placas de ateroma não complicadas, né? A gente está vendo só as placas se formando aí
esse paciente pode ter morrido por alguma complicação relacionada à aterosclerose, né? Mas aqui nesse segmento da aorta, nós não estamos vendo essa complicação. Já nesse aqui, a gente está observando uma placa complicada, né? Então, aqui, ela está com uma tonalidade diferente, a mesma visão, o mesmo aspecto interno da parede da aorta, só que ela está fixada aqui, né? Então, está com uma coloração diferente. Essas áreas mais amareladas e elevadas aqui, ó, né? São placas de ateroma. Como aqui também é uma bem grande, só que essa daqui, ó, tem um coágulo, um trombo, né? Em cima dele, essa parte roxinha aqui, ou enegrecida, na verdade, né? É um coágulo sanguíneo, um trombo, que se formou sobre uma placa. Então, isso aqui é uma placa complicada, né? Isso aqui é o exemplo de uma complicação de uma placa de ateroma, que é a formação da trombose. Bom, e as alterações clínicas que a gente vai observar no contexto da aterosclerose, né? Como eu falei, são basicamente eventos isquêmicos, né? Então, um grave, o principal é o infarto agudo do miocárdio, né? Um dos mais falados, digamos assim. Então, a gente vai ter a obstrução da artéria coronariana por uma placa de ateroma. Normalmente, essa placa é complicada por alguma situação como um trombo, né? A situação mais frequente, a gente vai ver isso quando estiver estudando infarto, na próxima aula. E esse bloqueio, né, da luz vai gerar essa isquemia, essa necrose do músculo cardíaco, que é o infarto. A gente pode ter também eventos a nível de circulação cerebral, a gente viu lá que a carótida interna, o polígono de Willis, são locais bem frequentes, né, para a formação das placas, então eu posso ter AVC, tanto hemorrágico quanto isquêmico, tá, secundário à aterosclerose. As gangrenas, que eu já expliquei para vocês, são necroses isquêmicas de membros, né, normalmente de membro inferior, mas pode ser de membro superior também, então também relacionado a essa obstrução pela aterosclerose. O aneurisma da aorta, que eu acabei de falar também para vocês, né? Tem enfraquecimento da camada média, dilatação segmentar da parede da aorta, e ali podem ocorrer rupturas e hemorragias graves, né? Levando ao óbito do paciente. Eu posso ter também fenômenos de hipóxia crônica no músculo cardíaco, né? E o paciente vai ter uma lesão isquêmica, não chega a ter uma necrose, né, do músculo, que seria um infarto, mas ele tem um coração que está adaptado a uma situação hipóxica e que a qualquer excesso ou aumento de carga, ele pode evoluir para um infarto isquêmico, né? Ou então ele pode ter uma longa vida, digamos assim, um longo período dessa cardiopatia isquêmica, até chegar a uma exaustão dessa adaptação e ele entrar em quadro de insuficiência cardíaca, né? Então, todas essas situações aí a gente já viu no geralzão, né? Quando estava falando sobre lesão celular, então eu falei para vocês a lesão irreversível, né? Que o infarto seria um exemplo disso. Cardiopatia isquêmica, que seria um estado adaptativo, né? Mas que pode evoluir para uma lesão irreversível, que seria um infarto. A gente pode ter fenômenos isquêmicos na circulação mesentérica, né? Porque a gente viu lá a aorta abdominal é um local importante de formação de placas, né? E as artérias mesentéricas derivam desse segmento da aorta, e a gente pode ter uma obstrução de algum desses ramos, e essa obstrução leva a uma isquemia de segmentos do intestino, que a gente chama de isquemia mesentérica, e a gente vai ter um infarto dessas regiões do intestino. Também um estado que é grave, porque essas infecções geram, ou essas isquemias que geram essa necrose, geram os quadros de chamados abdômen agudo, né, que podem evoluir para quadros sépticos e choques circulatórios. Aqui, então, exemplos de imagem, à esquerda, então, aqui a gente tem uma gangrena, né, do antepé,
Então, toda essa área negra aqui, ó, é a área da necrose, né, do infarto isquêmico. Essa é uma gangrena seca, né? A gangrena úmida é quando a gente tem associado a essa área da necrose uma infecção, e aí vai começar a produzir secreção. Vocês podem perceber que existe um limite, né, bem nítido entre a parte necrótica e a parte não necrótica, porque isso aqui determina exatamente a área de irrigação do ramo que foi obstruído pela placa. Aqui a gente tem, então, o aneurisma de aorta, né? Essa aorta está bem sofrida com as placas de ateroma, né? E essa área de dilatação aqui, e a gente está vendo, é uma dilatação aneurismática, uma complicação da aterosclerose. Esse paciente deve ter tido, talvez, uma ruptura, né, desse aneurisma. E aqui a gente está vendo a peça cirúrgica dessa ressecção. Bom, e sobre a aterosclerose, era isso que a gente tinha para ver. Vocês têm alguma